Vou compartilhar minha tela com você, pessoal. Achando aqui o slide. Nós terminamos a aula passada fazendo exercícios sobre a equação de Gauss, né? Corrigimos esse exemplinho aqui, papapá. Já batemos um papo sobre isso, fizemos exemplos juntos e te dei exercícios para você treinar na última aula. O fato é, pessoal, que a aula de hoje é meio que uma continuação, tá? Dessa parte matemática referente aos espelhos esféricos, trazendo uma equação sobre o aumento linear, tá? Então é muito comum mesmo, pessoal, vou dizer que essa parte da matéria, mas esse tópico, né, específico, essa equaçãozinha que a gente já vê do aumento linear, ela vir junto de exercícios da equação de Gauss, tá? Então são duas faces aí da mesma moeda, esses caras andam juntos para a gente ter o aparato aí completo, informações completas sobre distâncias e comprimentos agora, né, de objetos e imagens nos espelhos esféricos. A grande diferença dessa equação do aumento linear para a equação de Gauss, porque agora a gente vai falar de comprimento, de tamanho. Nós teremos informações sobre o tamanho do objeto, sobre o tamanho da imagem, ok? E essa equação, pessoal, ela também a gente chega por semelhança de triângulos, tá? A gente consegue desenhar os raios fundamentais, chega lá. E a grande sacada é que às vezes a gente vai descobrir quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto, né? Sem precisar saber o tamanho de cada um. Apenas relacionando distâncias, o P e o P', que a gente viu na aula de terça-feira, né? Lembrando que o P é a distância do objeto até o espelho, P' é a distância da imagem até o espelho. Com essas distâncias, pessoal, a gente consegue descobrir quantas vezes teve um zoom de aumentar ou um zoom de diminuir a imagem em relação ao objeto, tá bom? Então, como é a equaçãozinha do aumento linear? Olha aqui, ó, tá pronta para você. O aumento linear, que é essa letra A, e a gente vai conversar sobre valores de A, o que eles representam. Você tem, criança, só fique atento com os microfones aí, tá bom, pessoal? Por gentileza. Existem três formas de você calcular o aumento linear. Aí você pergunta, professor, qual eu vou usar? Depende do que o exercício te fornece, certo? Cada exercício vai te dar um caminho para você seguir, para você calcular o aumento linear. Então você pode calcular o aumento linear como sendo a razão de I sobre O. O que é I sobre O? I é o tamanho da imagem e O é o tamanho do objeto, né? Então esta é a parte da equação que representa realmente os valores do comprimento, ok? Do tamanho da imagem e do tamanho do objeto. Mas às vezes, pessoal, você não vai ter esse tamanho direto. Você pode usar o P', que é a distância da imagem até o espelho, sobre o P, que é a distância do objeto até o espelho, ok? Mas pelo amor de Deus, não se esqueça deste sinal de menos que aqui está. Este menos, pessoal, é da fórmula, ele tem que vir carregado, tá bom? Então, ou você calcula o aumento linear como sendo I sobre O, tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, ou, dependendo do que o exercício te dá, menos, por favor, menos, P', distância da imagem até o espelho, dividido por P, distância do objeto até o espelho. O fato é, pessoal, que existe ainda uma terceira opção. Eu coloco essa terceira opção porque ela existe. Eu confesso que eu não sou muito fã dela. Por quê? Porque essa parte da equação, F dividido por F menos P, você pode usar a distância focal descobrindo o foco pela equação de Gauss. Entendeu? Então, se o exercício te der o P, te der o P', você precisa descobrir o F, joga na equação de Gauss que a gente já viu. Então, eu acho mais prático, mais eficiente, enfim, a gente lembrar dessa parte aqui, ó. Só disso aqui. Opa, não risca onde não deve. Pera aí. Volta, apaga, isso. Eu acho que compensa mais, na minha modestíssima opinião, isso aqui, ó. I sobre O igual a menos P' sobre P. Agora, você gosta de fórmula, você quer decorar mais uma, não tem problema, tá aqui, ó. F dividido por F menos P. F é a distância focal, né? E o P, o mesmo P que usou antes, distância do objeto até o espelho. Tá bom? Beleza? A gente vai ver, pessoal, como utilizar essa equação em exercícios, quais são os significados, novamente, de sinais, tá? De novo, a gente vai ter convenção de sinais muito importantes que a gente tem que tomar cuidado antes de ir substituindo os valores. Do mesmo jeito que tinha na equação de Gauss, tá?
O A vai ter um sinal, um valor e vai ter significados físicos para isso, tá? Então fiquem atentos novamente, pessoal, nessa questão da convenção de sinais, porque isso muda toda a sua resolução, tá? Cada sinal, cada letrinha vai ter um significado aqui para nós. Tudo bem? Beleza? Vamos entender isso aqui então. Vamos passar para o próximo. O pessoal está chegando aqui ainda, vamos lá. Convenção de sinais. Pessoal, muita atenção com isso aqui, que isso aqui pega, hein? Vamos só lembrar da aula de terça-feira? Vimos convenção de sinais do F, do P e do P', né? O F, pessoal, o F era positivo quando o espelho era côncavo. A distância focal F era negativa quando o espelho era convexo. Lembra disso? Letra P, era quando o objeto era real. E é só objetos reais que a gente tem. Com a letra P você não precisa se preocupar. O P' muda. P', distância da imagem até o espelho. Vai ser positivo se a imagem for real, negativa se a imagem for virtual. Ok? O aumento linear A, pessoal, ele também tem sinais, que a gente tem que entender o que eles representam no resultado final da minha conta. Tá? Então, olha aqui. Ó. Quando o aumento linear, pessoal, der um número positivo, isso quer dizer que a imagem é direita. Ok? Não vai confundir lá com o pelinho, hein? Já vi muita gente trocando o significado dos sinais do aumento linear com o significado dos sinais do pelinho. Troca quem é direita, quem é real, enfim. Cuidado com isso, tá? Aumento linear positivo, pessoal, quer dizer que a imagem é direita. Em contrapartida, aumento linear negativo significa que a imagem é invertida. E aqui, pessoal, eu já te mostro como as coisas se encaixam. Olha só. Vou escrever um pedaço da equação do aumento linear que a gente viu no outro slide. Eu vou usar o pedaço número 2. Aumento linear A igual a menos P' sobre P. Ok? Essa era uma das opções que a gente viu no outro slide. Olha que coisa louca. Vamos supor que o meu aumento linear deu um número positivo. Ok? Então eu sei pela propriedade que é uma imagem direita. E olha o que mais que a gente já sabia. Se este número é positivo, olha aqui, ó, esse número aqui é positivo. Maior do que zero. Perfeito? O P, pessoal, nós vimos como tabela da aula de terça-feira que esse cara sempre vai ser positivo também, porque a gente só estuda objetos reais. Você concorda comigo? Beleza? Então esse número aqui também é positivo. Perfeito? Agora percebam, olha só, olha que divertido. Essa fração inteira tem que dar um número positivo, certo? Porque o meu aumento linear eu descobri no exercício que é positivo. Como eu já tenho, presta atenção, como eu já tenho um sinal de menos aqui, para que essa fração inteira dê positivo, este número do numerador aqui, o P', tem que ser de que sinal? Negativo. Você concorda comigo? Porque eu vou fazer regrinha de sinal. Menos dividido, menos multiplicado com menos, mais. Mais dividido por mais dá mais. Então, esse P' tem que ser um número negativo. E bonitão, o P' negativo significa o quê mesmo? Lembra que a imagem é virtual. Lembra disso? E pessoal, isso a gente já sabe, né? Se a imagem é direita, que é o aumento linear positivo, a imagem tem que ser virtual, P' negativo. Lembra? Natureza e orientação é compra casada. Um está junto com o outro sempre. Então, se é direita, é virtual, o P' tem que ser negativo, não tem outra opção. Se você fizer tudo ao contrário, se fizer o aumento linear negativo, a imagem é invertida. Como o P' é sempre positivo, para que a fração inteira fique negativa, aí agora o P' tem que ser positivo, né? Porque já tem esse sinal de menos aqui na frente. Então, P' positivo, imagem real. Se a imagem real, ela é invertida. As coisas se encaixam. Perfeito? Entendeu o que eu te falei agora? Isso é importante, hein? O que mais nós podemos saber sobre o aumento linear? Olha aqui, bonitão. Além do sinal, a gente pode também ver a questão dos valores do aumento linear. Olha aqui, ó. Se o módulo, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Se o módulo, no outro slide eu já vou te explicar com números, relaxa. Se o módulo do aumento linear for maior do que 1, o que isso quer dizer? Que a imagem é maior do que o objeto. Se o módulo do aumento linear estiver entre 0 e 1,
quer dizer que a imagem é menor do que o objeto. Antes de você ir para me xingar no Twitter, falar que não está entendendo nada, eu já vou te colocar um slide só com exemplos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Aumento linear é o cara mais completo que a gente pode ter no estudo de espelhos esféricos. Porque o sinal dele me mostra se a imagem é direita ou é invertida, e sabendo se é direita ou invertida, eu sei se é real ou virtual. E por isso eu já posso até saber qual é o espelho, dependendo. O valor do aumento linear já me fala se a imagem é maior ou menor do que o objeto. Isso me ajuda, às vezes, até a saber qual é a posição, a localização que o objeto está no espelho, de acordo com os raios fundamentais que a gente aprendeu a desenhar semana passada. Então, o aumento linear, número e valor te fornecem praticamente tudo o que você precisa saber sobre imagens e objetos de espelhos esféricos. Esse cara é ninja poderosíssimo. Poderosíssimo. Tá bom? Vamos entender o que essa bagaça de sinais e módulos tem a ver com a nossa vida em exemplos práticos. Vamos explicar a ideia? Como assim, professor? Então vamos lá. Primeiro exemplo. Aumento linear igual a 5. Vamos supor que o exercício te dá isso. Se o aumento linear igual a 5, isso quer dizer que a imagem é 5 vezes maior do que o objeto. Certo? É um número que está aí. É um número positivo. É um número maior do que 1. Então, se é um número maior do que 1, a imagem é maior. Imagem 5 vezes maior do que o objeto. Como o aumento linear é um número positivo, é mais 5, o que isso quer dizer? Que a imagem também é direita. Ok? Imagem direita, porque é positivo. E o número 5 representa que a imagem é 5 vezes maior do que o objeto. Mas perceba, pessoal, que eu posso descobrir mais coisas sobre a imagem, sobre o objeto, sobre o espelho, enfim, por causa desse aumento linear. Se a imagem é direita, pessoal, com certeza ela é virtual. Já vimos isso, né? Então percebe que você tem toda a classificação da imagem. Imagem virtual, direita e maior. Virtual, direita e maior, pessoal, só tem uma configuração que te dá essa imagem. É a imagem do espelho côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice, que é quando dá o zoom do espelho de maquiagem, do espelho do dentista, do espelho da loja de óculos, tá? Então percebe, só com aumento linear igual a 5 eu já descobri quase tudo o que eu podia sobre o objeto e a imagem. 5 vezes maior do que o objeto, é direita, é virtual e só pode ser o espelho côncavo. Viu só? Vamos ver outro exemplo? Aumento linear igual a menos 2. Se é 2, olha só para o número, esquece o sinal. Se o número é 2, pessoal, quer dizer que a imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Só que esse menos que está aqui na frente está mostrando que a imagem é invertida. Perfeito? Agora, se a imagem é invertida, pessoal, eu sei com certeza que ela também é real, certo? Toda imagem invertida é real. E se é real, pessoal, ela só pode ter sido gerada pelo espelho côncavo. O espelho côncavo é o único que gera imagens reais, apesar dele também gerar a virtual e a imprópria, mas é o único que gera imagem real. Percebeu? Então descobrimos mais coisa aqui só pelo aumento linear. Mais um exemplo, pessoal. Aumento linear igual a 1/3. 1/3. Como é um número fracionário, pessoal, um número entre 0 e 1, aí cai naquela opção da imagem agora ser menor. Se o aumento linear está entre 0 e 1, a imagem é menor. E no caso, quantas vezes menor? 3 vezes, porque é 1/3. Percebeu? Então a imagem é 3 vezes menor do que o objeto, ou você pode falar o objeto é 3 vezes maior do que a imagem. Tanto faz, né? Como o valor desse aumento linear é um número positivo, a imagem novamente é direita. E a gente já sabe, se é direita, ela vai ser virtual. Então olha a classificação da imagem. Virtual, direita e menor. Virtual, direita e menor, a gente tem que saber de cor e salteado. Isso é espelho convexo, né? Então guarde, pessoal. Aumento linear fracionário positivo é o único caso do espelho convexo. Toda imagem de espelho convexo vai gerar um aumento linear positivo e fracionário. O valor da fração vai depender. Pode ser 1/3, 2/5, 3/8, sei lá, né? Mas é um número fracionário entre 0 e 1, tá bom? Quero mais, pessoal, vamos lá.
Aumento linear é igual a menos 1/4. Estou te mostrando casos possíveis para você entender, né? Se é um valor fracionário, esquece o sinal. Se é um valor fracionário, a imagem é menor do que o objeto. Quantas vezes? Se o aumento linear é 1/4, a imagem é 4 vezes menor. Se o sinal é negativo aqui na frente, pessoal, representa que a imagem é invertida. Se a imagem é invertida, ela também é real. Se é real, é espelho côncavo. Se é real, pode ser projetada, né? Percebe quanta coisa a gente pode tirar de lição. Aumento linear igual a 1. É possível, pessoal, aumento linear igual a 1? É. Aí quer dizer que a imagem é exatamente igual ao objeto, né? Só que se a imagem for, o aumento linear for um positivo, né? Quer dizer que a imagem é direita. Pessoal, tem algum espelho, algum caso aí de espelho que você lembra, que gera o aumento linear igual a 1? Que espelho que é esse? Que situação que é essa? Que o aumento linear é igual a 1 positivo? Alguém lembra? Manda aí para mim no chat ou fala pelo microfone. Que situação de que espelho gera uma imagem que tem aumento linear igual a 1? Quem lembra? Quem me chamou aqui no chat? Deixa eu ver. Ô, Felipe, lacrou, bonitão. É espelho plano, pessoal, muito bom, tá? Se a imagem tem o mesmo tamanho do que o objeto e ela é direita, ou seja, ela não está invertida, só pode ser espelho plano, né? Agora, tem aumento linear menos 1, pessoal? É possível ter um espelho que gera um aumento linear igual a menos 1? É possível, pessoal. Aumento linear igual a menos 1, a imagem também vai ser o mesmo tamanho do que o objeto por causa do valor, mas agora por causa do sinal ela vai ser invertida. Esse é o caso, pessoal, que a gente viu na aula de quinta-feira passada, do espelho côncavo, quando o objeto está em cima do centro de curvatura. Lembra disso? O objeto está em cima do centro, a imagem está embaixo do centro, com o mesmo tamanho. Esse é o caso, tá? O objeto está em cima do centro do espelho côncavo. Imagem, aumento linear igual a menos 1. Imagem igual ao objeto invertido. Então percebe, pessoal, que eu te dei aí 6 casos que resumem praticamente tudo que pode aparecer sobre o aumento linear. Não decore, entenda. Entenda o significado do valor, entenda o significado do sinal, porque esse cara vai te ajudar e muito a resolver exercício. Ok? Pessoal, sobre essa parte, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma reclamação? Esse é o momento. Pode falar pelo microfone, pode mandar pelo chat, porque de teoria, pessoal, terminou. A gente vai treinar exercício agora. E é muito importante. Mas qualquer coisa me dá um toque aí. Ninguém? Tranquilo? Tô seguindo então, hein? Eu te dei chance para perguntar. Opa, alguém chamou. Pera aí. Olha lá, para decorar tudo isso que é o problema. Pessoal, assim, são muitos casos, são muitos casos. Por isso que compensa mais, né, a gente saber isso aqui, ó. Em vez de decorar caso a caso, mais fácil a gente ficar fixo nisso aqui. Imagem, aumento linear positivo, imagem direita. Aumento linear negativo, imagem invertida. Se o valor é maior do que 1, pode ser 1, pode ser 2 ou menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4, né? A imagem é maior. Se for 1 sobre 2 menos 1 sobre 2, 1 sobre 5 menos 1 sobre 5, enfim. Aí a imagem é menor. Aí cada caso a gente juntou, tanto o valor quanto o sinal, para a gente ir esquematizando todas as propriedades. Pessoal, isso é treino. Isso é treino, tá? Selecionei alguns exercícios para a aula de hoje. Na aula de terça-feira que vem, a gente vai continuar fazendo exercício dessa parte para encerrar bem o módulo 2. Vai ser só exercício, resolvendo suas dúvidas, eu trazendo outros de fora. A gente vai fazer exercício que equação de Gauss chega em equação do segundo grau, só para você ter noção que é possível, tá? A gente vai treinar bastante exercício aí. Ano passado caiu a equação de Gauss na Universidade Positivo, tá? Aqui em Curitiba. Então é um assunto que às vezes aparece e a gente tem que ficar atento, tá bom? Vamos treinar então, bonitão? Todo mundo preparado aí? Lápis, borracha, caneta, canetinha, lápis de cor, giz de cera, aquarela, caderno, folha sulfite, vamos lá. Exemplo 3. Terça-feira a gente fez exemplo 1 e 2, né? Exemplo 3. Um espelho côncavo de distância focal 10 centímetros gera uma imagem de aumento linear A igual a 2. 2 positivo. Eu quero saber, pessoal, quais são as distâncias, plural.
distância do objeto até o espelho e distância da imagem até o espelho. Então perceba, pessoal, que ele te deu duas informações numéricas, a distância focal e o aumento linear, mas ele te deu qual é o espelho. Com isso ele quer saber o P, que é a distância do objeto até o espelho, e o P', que é a distância da imagem até o espelho. Pessoal, eu gostaria muito mesmo, de verdade, do coração, que você tentasse fazer esse exercício. Ele parece muito com o exercício que está na sua apostila, que eu pedi para você fazer hoje. Eu acho que vale a pena. Vou dar para vocês 2 minutinhos. Qualquer coisa, eu estou no chat, pode dar um toque aí, eu tiro sua dúvida, vejo se está certo ou não. Vamos participar, pessoal. Bora lá, confio em você. Capricha. Pronto, já fiz aqui, pessoal. Já fez o seu aí? Vamos lá. Estou te esperando, hein? Já tem resposta certa chegando aqui, hein? Vamos lá. Permanece fazendo mais um pouquinho. Giovana já mandou os dois certinhos aqui. Parabéns, hein, Gi? Tá com tudo. Só não esquece das unidades, tá bom? Mas os valores estão certinhos. Parabéns. Vamos lá, pessoal. Vamos batalhar com o exercício. Coragem, coragem. Fazer exercício de física esquenta, pessoal. Vamos lá. Só para passar as ideias a limpo aqui, pessoal, como sempre é necessário para você fazer exercício, não ficar substituindo que nem uma vaca destrambeada, número na equação sem saber o que você está fazendo. Com a interpretação do enunciado, a gente tira a limpo algumas coisas aqui antes de fazer a substituição. Olha aqui, ó. Se a imagem, se o espelho é côncavo, o foco é positivo. A gente viu isso na aula de terça-feira. A distância focal é mais 10 centímetros. Se o aumento linear é positivo, pessoal, quer dizer que a imagem é direita, certo? Se a imagem é direita, a gente sabe que ela é virtual. Então, o seu P' que você vai descobrir, ele tem que dar um número negativo. Então, perceba, pessoal, que a gente prevê o resultado. Não é que a gente sabe qual é o número, mas a gente sabe como deve ser o número. Então, se você sabe que a imagem é direita e é virtual por consequência, então o P' tem que ser negativo. Aí você faz a conta, se o P' dá positivo, você fez caquinha, irmão. Percebe? Essas propriedades, pessoal, elas estão aqui para te ajudar, para você saber de antemão qual é o tipo de resultado que você vai prever, tá? O P a gente sabe que é sempre positivo, né? A gente quer calcular tanto ele quanto o P'. Tá aqui montada a ideia.
tá bom? Podemos corrigir, criançada? Depois desse tem mais um para a gente treinar, tá? Mas quero o seu aval aí para corrigir. Pode falar, Gi. Prof, nessa parte tem alguns conceitos que podem mudar os valores, que nem naquele outro que... Na última fórmula da última aula que você falou que, por exemplo, se o exercício desse o valor do P ou do pelinho, uma coisa assim, sabe? Não sei se deu pra entender, mas enfim. Tá, eu entendi. Por exemplo, ele fala assim, né? É um espelho convexo que a distância da imagem até o espelho é 10. Aí você tem que colocar na fórmula menos 10. Tipo assim, né? Isso, Aqui, pessoal, também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque, por exemplo, se ele fala para nós que é um espelho convexo, né? E você vai usar, por exemplo, se esse exercício ele trocasse côncavo por convexo e ele desse distância focal 10, você tem que arrumar, tem que ser menos 10, porque é um convexo, né? O aumento linear no convexo pode ser positivo, só não pode ser 2, né? Porque a imagem sempre vai ser menor. Mas a regrinha de sinais da aula de terça continua valendo para a aula de hoje. Se você sabe com certeza que aquele valor é negativo e ele te der aquele valor, você tem que já substituir na fórmula com o valor negativo. Agora, que nem aqui, ó, a gente quer descobrir o pelinha. A gente já sabe que ele é negativo, então naturalmente no meu exercício o pelinha vai sair negativo, tá? Essa é a sacada. É a mesma coisa da aula de terça-feira. Tá bom, Gi? Muito bom. Quem mais me chamou aqui? Deixa eu ver. Beleza. Vamos corrigir então, criançada? Bora lá então. Ó, eu usei, pessoal, eu falei para você que não era né, que não era, né? Que a gente não usava tanto, né? O F sobre F menos P e acabou usando nesse, né? Queimei minha língua. Por que que essa equação do aumento linear é melhor para usar? Porque ele te deu o valor do aumento linear, vale 2, e ele te deu a distância focal, que vale 10. Como ele quer o P e o P', se você lembrar, ó, vou voltar aqui, peraí. Ó, aumento linear é isso aqui. Ele te deu o valor do A e te deu o valor de F. A única parte do aumento linear que usa o F é essa parte aqui. Entendeu? Aí, usando essa última parte, você acaba descobrindo o P. Aí você fala, professor, só tinha esse jeito de fazer? Não, não tinha. O que você poderia fazer? Você poderia jogar o F na equação de Gauss. Aí você isolaria, você teria duas letras, né? Você teria o P e o P'. Aí você iria montar tipo um sistema. Porque você sabe que P' sobre P é igual a 2, ou menos P' sobre P é igual a 2. E pela equação de Gauss você achava uma outra relação entre P e P'. Aí você fazia uma substituição de equações para achar o valor deles. Eu acho que vai dar um trabalho muito maior. Entendeu? Então, nesse caso, a última parte da equação do aumento linear compensa usar. Entendeu? Do outro jeito, dava para fazer também, mas era uma resolução bem mais trabalhosa, tá? Então, vamos avançar aqui de novo. Piripiri, poripori. Opa, exemplo 4 não, exemplo 3. Olha aqui, ó. No lugar do aumento linear, eu coloquei 2. Distância focal, 10, tanto em cima quanto embaixo. O 10 é positivo porque é um espelho côncavo, menos P. Chegou aqui, pessoal, vai multiplicar em cruz, multiplicar em X, dependendo da sua visão de mundo. Olha aqui, ó. Pelo amor de qualquer coisa, pessoal, não esquece que esse número 2 que está aqui, ele está multiplicando todo mundo que está aqui no denominador. Você tem que colocar, um para então. Concorda comigo? Você vai fazer um Chuverovski, uma distributiva. Pelo amor de Deus, não vai errar isso, hein? 2 vezes 10, 20. Copia o sinal, menos. 2 vezes P, 2P. O número que está aqui embaixo escondido do 2 é 1. É ou não é? 1 vezes 10, 10. Vamos isolar essa bagaça?
2P passou para lá positivo, o 10 passou para cá negativo. 20 menos 10, 10. Menos 2P passou para lá, 2P. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividido. 10 dividido por 2, 5 centímetros, não esquece da unidade. 5 centímetros é o P, é a distância do objeto até o espelho. E como a gente já sabia, pessoal, o P tem que dar um número positivo. P só pode dar positivo, ok? Descoberto o P, a gente pediu também no exercício o pelinha, né? Que é a distância da imagem até o espelho. E aqui, pessoal, você tem duas opções, né? Ou você faz pela equação de Gauss, que foi o que eu fiz aqui para a gente treinar, ou, que seria mais fácil ainda, você usa a outra parte da equação do aumento linear. Olha aqui, ó, aumento linear A igual a menos P' sobre P. Com essa aqui era mais fácil ainda, né? E a gente vai fazer agora dos dois aqui para você ver que dá certo. Ó, aumento linear não é igual a 2? O exercício me deu, né? Então, olha aqui, ó, no lugar do aumento linear, número 2. O P a gente descobriu no item anterior vale 5, certo? Então, 5 aqui, ó. Pronto, para não apagar. Certo? Multiplica em cruz, achou o P'. Menos P' é igual a 2 vezes 5, 10. Para isolar o P', o menos passa para o outro lado. P' igual a menos 10. E a gente tinha visto no slide anterior, né? Que o P' iria sair naturalmente negativo, certo? Porque era uma imagem direita, por consequência virtual, e por consequência o P' negativo. Perceba, pessoal, que é um trem, é uma cadeia de consequências. Uma causa, várias consequências, propriedades que a gente tem que saber. Se não lembrasse dessa do aumento linear, ou não quisesse usar, dá para jogar no Gauss, vai dar certo. Né? Olha aqui, ó. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. F está no enunciado é 10. Positivo porque é um espelho côncavo. Igual a 1 sobre 5, que é o P que a gente calculou, mais 1 sobre P'. Para isolar essa bagaça, passa 1/5 para lá e passa negativo. Chegou aqui, não tem jeito, tem que subtrair frações. O MMC entre 10 e 5 é o 10, certo? O que você vai fazer? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 10. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 1, 1. Menos. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. Subtrai aqui em cima, bonitão. 1 menos 2, menos 1, que está aqui embaixo. O denominador você mantém que é o 10. Copia o lado direito, 1 sobre P'. Multiplica em cruz, isola o P', vai dar exatamente menos 10 centímetros, como a gente já tinha feito pelo aumento linear. Tá bom? Percebe que os sinais estão perfeitamente coerentes com o que a gente já sabia. P positivo e P' negativo. Tudo bem, criançada? Compreendemos isso? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse exercício? Tem que perguntar agora, velho. Essa é a hora. Professor, então Oi. sempre quando eu for utilizar a fórmula do aumento linear, eu vou poder selecionar as partes da fórmula que eu quero, então. Exatamente. Às vezes ele não vai te dar o valor do aumento linear. Nesse caso ele deu. No próximo ele não vai te dar o valor. Aí a gente vai usar, ó, eu vou voltar aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer? Vai usar, por exemplo, I sobre O igual a menos P' sobre P. Usa esses dois. Ou usa I sobre O igual a F sobre F menos P. Entendeu? Se ele der o valor do aumento linear, aí você usa só uma dessas. Porque você vai conseguir montar a equação. Agora, se ele não der o valor do aumento linear, aí tem que usar duas que estão ali no meio, obviamente dependendo dos dados do exercício. Mas a sacada é essa, tá? E o próximo exercício, ele tá montado desse jeito, tá bom? Deixa eu passar aqui, alguém me chamou no chat, eu já vou dar uma olhada. Aqui, professor, se for côncavo, o P' vai ser sempre negativo? Não, cuidado. Côncavo, o P', o sinal do P' não depende do espelho, tá? P' positivo quando a imagem é real, cuidado. P' positiva, a imagem é real. P' negativo, a imagem é virtual. O espelho côncavo, ele gera tanto imagens reais como imagens virtuais, dependendo de onde o objeto está. Agora, por exemplo, o convexo sim. O convexo, o P' sempre vai ser negativo, tá? Então, por isso que é melhor, pessoal, entender o P'
não como dependendo do espelho, tá? Mas como dependendo da propriedade da imagem, da natureza da imagem, o real ou virtual. Tudo bem, meus bonitos? Tranquilidade? Vamos para mais um para a gente encerrar o nosso dia? Vamos lá, todo mundo trabalhando, hein? Exemplo 4. Um objeto, olha só o que ele dá agora, olha como muda. Um objeto de 10 centímetros de comprimento. É o tamanho do objeto, é a letrinha O lá na equação do aumento linear. Um objeto de 10 centímetros de comprimento está a 20 centímetros de um espelho convexo de distância focal 20 centímetros. Eu quero saber qual é o tamanho da imagem e qual é a posição que essa imagem estará, ou seja, o P', né? Qual é a distância que ela está do espelho. Então, olha quanta coisa. Ele te deu o O, que é o tamanho do objeto. Ele te deu o P, que é a distância do objeto até o espelho. Ele falou que é um espelho convexo e ele te deu a distância focal 20 centímetros. Eu quero saber o I, que é o tamanho da imagem, e eu quero saber qual é o P', que é a distância da imagem até o espelho. Tá bom? Mais uns minutinhos para você fazer. Eu vou fazer aqui também para a gente comparar as respostas, tá bom? Vamos ver quem vai terminar primeiro. Pronto, pessoal, terminaram? Não, mais um tempinho. Vamos lá então. Deu aí? Vamos lá, gente. Corre aí. Deu uma desafinada aqui, né? Precisa aquecer mais a voz. Toma mais água. Vamos lá, Nossa, galerinha. professor, deu um pulo da cadeira aqui. Ah, tava com saudade de assustar na minha aula, né, falador? Fala a verdade, vai.
Pessoal, vamos só passar a limpo aqui, então, assim, não a resolução ainda, vou dar mais um tempinho para quem quiser tentar fazer. A questão das letrinhas, quem é quem, com relação aos sinais, tá? Para a gente ter certeza que a gente está substituindo de forma correta, tá bom? Então, olha aqui, ó. Vamos passar limpo. Pelo enunciado, pessoal, a gente tira muitas informações, né? Primeiro, se é um espelho convexo, da aula de terça-feira a gente viu que a distância focal tem que ser negativa, tá? Se é um espelho convexo, a distância focal tem que ser menos 20 centímetros. O objeto de 10 centímetros de comprimento, pessoal, é a letrinha O da equação do aumento linear, é o tamanho do objeto, tá aqui, O 10 centímetros. O objeto está a 20 centímetros de um espelho, então é a distância P, sempre positiva, independente do espelho, 20 centímetros é a distância P, ok? Agora, o que o exercício está perguntando? Ele quer saber o tamanho da imagem, que é a letrinha I na equação do aumento linear, e a gente já sabe, pessoal, que esse I tem que ser menor do que 10. Por quê, professor? Porque é um espelho convexo. E a gente sabe que espelho convexo da imagem virtual direita I menor. Então, o I tem que ser menor do que 10. Você percebe a questão da antecipação do resultado? Não, sempre, pessoal, em exercício de espelho esférico, para um pouco, lê o apanhado geral e faça essas conexões para você antecipar o resultado. Você não pode olhar para um resultado final que é absurdo e achar aquilo normal, entendeu? Porque às vezes só de olhar o resultado você já sabe que tem alguma coisa errada. E isso acontece se você encaixar as propriedades corretamente, tá? O que mais que a gente quer, pessoal? Ele quer o pelinha, a posição da imagem em relação ao espelho. Como é um espelho convexo, ele só gera imagem virtual, certo? Então, se é virtual, o pelinha vai sair de novo naturalmente negativo. Naturalmente negativo, ok? Todo mundo montado aqui, vou dar mais um minutinho para o pessoal que está terminando aí, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos corrigir que o nosso tempo já está apertado. Faltam 2 minutinhos para dar o nosso horário de aula, tá bom? Mas parabéns aí para você que mais importante do que acertar, pessoal, nesse momento, é tentar. Sei que tem gente que fica esperando o tempo passar, tal, mas você que está tentando e está batalhando, parabéns para você, tá bom? Com esses valores, pessoal, vamos fazer as continhas aqui para a gente calcular primeiro o glorioso pelinha, tá? Porque dá para a gente usar na equação de Gauss direto, né? Porque ele nos deu a distância focal, é negativa porque é um espelho convexo, nos deu a distância do objeto até o espelho, que é o P, falta descobrir o pelinho. Joguei em Gauss, menos 20 aqui no F, tomar cuidado com isso, tá? Aí, para isolar o pelinha, o 1 sobre 20 vai passar para lá, vai passar trocando sinal negativo, né? Aqui, pessoal, nem precisa tirar o mínimo, né? Porque o denominador é o mesmo. Concorda comigo? Então, é só subtrair em cima. Menos 1 com menos 1, menos 2, né? Menos 2 sobre 20 é igual a 1 sobre pelinha. Chegou aqui, bonitão. De novo, multiplica em cruz, isola o pelinha com cuidado. Você tem que chegar em um pelinho igual a menos 10 centímetros, tá bom? E mais uma vez, pessoal, a coisa encaixa com o que a gente sabia. Se é espelho convexo, a imagem é virtual. Se a imagem é virtual, o pelinho é negativo. Novamente, o pelinha saiu naturalmente negativo na nossa conta, tá bom?
Aí o outro item, pessoal, ele perguntou o tamanho da imagem. Falou de tamanho de objeto, tamanho de imagem, não tem como fugir, tem que usar o aumento linear, tá bom? E eu vou usar, pessoal, esse pedacinho aqui do aumento linear, ó. I sobre O igual a menos P' sobre P. Por que esse, professor? Porque ele me deu o tamanho do objeto, me descobriu P' pelo Gauss e ele me deu P. Então esse é um fator aqui que dá para usar. Os valores vão encaixar. Então vamos lá. Tamanho da imagem I eu quero saber. O tamanho do objeto enunciado me deu é 10. Isso é igual. Menos este menos é da fórmula. Tem que colocar. O P' é menos 10. O sinal tem que ser copiado também, viu, pessoal? Tanto o sinal que já é pronto da fórmula, como os possíveis sinais que você tenha descoberto pelo passo a passo do exercício, tá? Por isso que o P' está aqui menos 10 e embaixo o P é 20, tá? Aí você vai mandar uma regrinha de sinal aqui, bonitão, ó. Esse menos com esse menos. Menos com menos dá mais, tá bom? Aí ficou I sobre 10 igual a 10 sobre 20. Chegou aqui de novo, velho. Multiplica em cruz, isola o I. Você vai chegar no tamanho da imagem 5 centímetros. E como a gente também já sabia, deu realmente menor do que o glorioso objeto, porque era um espelho convexo, tá? Teve gente que até mandou para mim, aumento linear igual a meio, 0,5, tá certo, né? Descobrindo o aumento linear, você conseguia também descobrir o tamanho da imagem, tá bom? Pronto, pessoal, acabou o módulo 2, viu? Nem doeu, tá aí, tá bom? Então, qual é os nossos combinados? Talvez hoje, ou no máximo amanhã cedo, tá? Eu vou liberar, mesmo não postando no iClass, porque a gente não tem aula amanhã, mas acho que chega no e-mail de vocês, né? Quando a gente abre uma lista CPB, vou abrir. Lembro para vocês lá na semana que vem, lá no iClass, tá? Sobre módulo 1 e 2, para a gente treinar. Aula de terça que vem, só exercício de espelho esférico, você trazendo suas dúvidas, eu trazendo outros para a gente treinar, tá bom? Para na quinta-feira a gente começar o módulo 3, refração. Refração, tá bom? Deixa eu só ver quem me chamou aqui. Professor, precisa descobrir o P' ou é outro jeito de resolver? É que, na verdade, ele pediu o P', né? Ele perguntava qual era a posição da imagem. Posição da imagem é a distância dela em relação ao espelho. Então, era uma necessidade, né? Porque ele pediu realmente, tá? Aí acabamos descobrindo o P' para descobrir o tamanho da imagem. Tudo bem? Pessoal, por hoje é isso então, tá bom? Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Qualquer coisa, só dá um toque por e-mail, a gente está aí por perto, tá bom? Beijinho de luz branca, fiquem com Deus, se agasalhem, que hoje à noite o bagulho vai ficar louco, hein? Fiquem com Deus, galerinha. Tchau, tchau. Falou. Valeu, professor, é nóis. Falou, gente. É nóis. Tchau, Tamo junto. professor. Tchau, meus amores. Tchau, tchau.